Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ivan. Nós estamos abrindo, né, esse webinar no formato de debate que vai falar sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados na cadeia de suprimentos, né, de fornecedores das empresas. Nesse momento, a sala está sendo aberta, né, nós estamos recebendo os convidados participantes que foram inscritos. Vamos aguardar alguns minutos. Bem, a nossa sala está aberta. Mais uma vez, eu sou o Ivan Abreu Paiva. Eu sou um executivo da Indixa, né, uma empresa que pertence ao Grupo MV. A gente vai falar, né, nesse webinar, no formato de debate, de um dos temas mais importantes e um dos temas mais complexos, né, de serem lidados e resolvidos aí dentro das organizações que estão buscando aí a sua conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, que é a sua cadeia de suprimentos, ok? Quem está promovendo esse webinar é a Healthcare Alliance, né, que é uma empresa do Grupo MV. A Healthcare Alliance ele é um marketplace, né, de empresas, né, de renome nacional, internacional, que são fornecedores, né, de soluções, de serviços ou produtos para o mercado de saúde, né, ou outros mercados também, né? A proposta da Healthcare Alliance é aglutinar num portal, né, numa estrutura de apoio às organizações do setor de saúde, né, soluções em todas as áreas, né, seja na área de estratégia, seja numa área jurídica, seja numa área aí de M&A, ou área de operações, ou de serviços, ou de tecnologia, ou de ativos, né, em qualquer que seja a área, né, que uma organização do setor de saúde precise, né, de um serviço de advisor, precise de parceiros, né, que sejam homologados, parceiros que tenham as melhores soluções. Essa é a proposta, né, de você buscar isso dentro dessa estrutura da Healthcare Alliance, né? Nesse momento nós vamos nos apresentar. Eu sou o Ivan Abreu Paiva, mais uma vez. Eu sou executivo, né, da área comercial da Indixa. A Indixa, junto com a InterSolution e a Blue Solutions, né, três empresas que pertencem ao Grupo MV, nós somos provedores, né, de tecnologia e soluções de negócio. Temos serviços e soluções de sustentação de infraestrutura de TI, fornecimento, né, de outsourcing, soluções de segurança da informação, de cloud. Nós somos as empresas que fazemos a sustentação de toda a infraestrutura, né, para os clientes MV e da cloud, ok? Agora, a Dynamo pode se apresentar? Bom dia a todos, eu sou o Alex Lavo, eu sou o pré-vendas da Dynamo Networks e nós somos fabricantes de cofre digital para fazer o armazenamento, gestão e assinatura digital também de documentos e tudo que for guarda-salvas de proteção de dados, nós somos fabricantes. Então, é muito importante hoje que, além de todas essas informações estejam sendo armazenadas, também temos a preocupação de fazer a gestão e também a parte de rastreabilidade desses dados. Então, nós nos colocamos aí como um fabricante aí 100% nacional de appliances de segurança. E aí, doutor Guilherme? Bom dia a todos, eu sou o CEO da Sysqualis. A nossa empresa é especializada em interoperabilidade. Eu sou mestre e doutor em medicina e sou também profissional certificado de informática em saúde pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, na verdade o mais antigo certificado desde 2012. E a gente trabalha com interoperabilidade e dentro da LGPD a gente também supre uma carência fundamental que são os direitos do proprietário de dados. No caso, vou começar a falar, né, na área de saúde só de pacientes, então os direitos dos pacientes, que é acesso a qual uso de dados está sendo feito dentro da instituição, né, relatórios de uso de dados, portabilidade de dados e consentimento dentro de algumas outras áreas. Essas são as três principais carências que a gente enxerga que no nosso software Fusion supre. Então, nós somos parceiros Healthcare Alliance e, além de fornecer essas soluções de interoperabilidade dentro da LGPD,
nós também solucionamos provemos soluções para resolver a conformidade com a lei no que se refere aos direitos do proprietário de dados. Ok. Muito obrigado, Larissa. Bom dia, eu sou a Larissa, sou gerente comercial da Unidac. Hoje a Unidac ela é uma parceira da Healthcare Alliance. É uma empresa especializada em integração de sistemas, tá? Ela realiza integrações, tanto integração entre subsistemas quanto subsistemas com sistemas principais de RIS e ERP hospitalares. Então, hoje a gente atua não só em integrações, mas também todo o monitoramento dessas integrações. E hoje a LGPD, ela impacta diretamente nessas comunicações internas, porque, querendo ou não, são comunicações de dados internos das instituições, né? Dados de pacientes, dados institucionais. Então, hoje, um diferencial da nossa empresa é que hoje nós estamos em conformidade com a LGPD, hoje nós temos rastreabilidade desses dados, que a gente vai aprofundar um pouquinho ao longo do webinar, para explicar para vocês como isso funciona dentro da instituição da Unidac. Excelente. Bom dia, doutor André. Bom dia a todos, meu nome é André Gomes, eu presto consultoria jurídica, em geral como um todo, para as empresas. Recentemente, no ano passado, nós criamos um projeto novo que se chama o Lima Gomes Proteção de Dados, especificamente pelo fato de que as consultorias de compliance que a gente já envolvia precisava de um compliance digital mais fomentado nas empresas. Então, esse projeto ele é focado 100% em LGPD e os produtos basicamente envolvem o assessment, né, o diagnóstico, a implementação dos programas de conformidade e o pós, né, que também é o mais importante, a manutenção de todas essas políticas, desse compliance, essa cultura instaurada nas empresas. Todo acompanhamento disso. Excelente, muito obrigado. A gente tem um público de alto nível, né? Uma mesa de alto nível com fornecedores, né? O advogado, o doutor André. Eu também sou advogado, então nós temos... Legal, colega. Exatamente, né? Também fui consultor metade da minha carreira. Então, assim, a gente vai falar aqui, né, dos vários aspectos envolvidos na proteção de dados, né, com foco aí no nosso tema. A gente vai contextualizar a importância da proteção de dados, né, da lei geral, desse compliance. Eu gostei que o Dr. André enfatizou a palavra compliance, né, e efetivamente é um compliance, né. Acho que todos nós já estamos com uma certa overdose, né, sobre o tema LGPD, mas é importante a gente ouvir, e principalmente, né, essa linha, né, da LGPD que diz respeito aí aos fornecedores, né. Vamos entender se a LGPD vai pressionar, né, os modelos tradicionais de gestão de fornecedores que nós estamos acostumados, né, abre a proposta e o cliente vai lá na linha do valor e busca ali o menor valor e contrata, né. Quais são os desafios, né, que os clientes e os fornecedores irão enfrentar? Quais são as ações, né, que nós recomendamos e os fatores críticos de sucesso para as empresas, né, que contratam e para quem é fornecedor? Lembrando que a sua empresa, né, você que está assistindo esse webinar, em determinado momento você é um fornecedor, mas em determinado momento você também é um cliente, né? Ah, eu sou cliente, ok, mas você também fornece serviços para alguém ou algum produto, tá? E nós vamos ouvir um pouquinho da experiência de cada um, né, sobre a conformidade, né, as ações de conformidade e uma mensagem de encerramento, né? Gente, no ano passado eu fiz mais de 120 palestras, né, em cima da Lei Geral de Proteção de Dados, falando de um programa de adequação e ouvindo, né, executivos, gerentes, né, da operação, até mesmo, né, a própria área, né, usuária, né, médicos, né, responsáveis por clínicas, e eles ficam realmente surpresos, né, quando eles entendem que a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela vai tanger todas as áreas da organização, né? Então, as empresas que têm compliance, a LGPD é um compliance, a área legal, a área de qualidade, né? A operação, que é efetivamente onde se trata os dados, a área comercial, que usa os dados, que precisa, né, de relacionamento com a base de clientes, o marketing, né, que quer como fazer aí um touch, né, dos clientes, comunicar, precisa de informações, a área de suprimentos, né, que efetivamente
tem contratos, né, e precisa ajustar esses contratos para a Lei Geral de Proteção de Dados. A área de pesquisa e desenvolvimento, que é a área, né, que faz uso dos dados sensíveis, né, para criar novos produtos, serviços, para fazer análise e obter insights, né, para o negócio. A própria área de tecnologia, né, e sistemas, destacando que muitas empresas pensam que LGPD é um problema de TI, por causa de proteção de dados, de segurança, né? Isso não é verdade. A gestão de ativos da organização, não só ativos de TI, mas também ativos do negócio, porque um equipamento médico lá do hospital que faz uma imagem, ele produz um dado sensível e ele também está sujeito à LGPD, né? E a própria segurança da informação, ok? A LGPD vai impactar todas as organizações financeiramente, né? Elas podem sofrer sanções, multas, reparação de danos, né, do titular do dado. Ela pode ganhar ou pode perder market share. Ela pode sofrer aí com contratos, né? Pode perder contratos de empresas que acham que ela não está em conformidade. Ela pode perder margem do seu negócio, né? Isso pode impactar no valor da marca. Uma publicização, né, de um uso ilegal do dado, um mau uso do dado ou de um sequestro pode trazer um dano à reputação da empresa. Os ativos de dados, né, que a gente ouve em todas as apresentações, é o novo petróleo. Na verdade, é o ativo mais precioso, né, da nossa geração. Esse ativo pode ser bloqueado. E a máquina, né, que é o processo que trata esse dado, ele pode ser também bloqueado, né? Vai impactar na cultura, nós vamos ter uma mudança cultural muito boa nas organizações sobre o que nós fazemos com os dados e também vai mudar, né, o nosso mindset sobre o valor do dado, né? Dado para inovação. Eu visito muitas empresas, muitos hospitais que estão inovando, que estão criando áreas, né, com cientistas de dados, plataformas analíticas. Vai impactar na continuidade do negócio, e aqui não é apenas na continuidade por causa de um sequestro do dado, mas na continuidade, né, do negócio, né, da perenidade do negócio, com novos produtos e serviços. E, obviamente, o seu dado vai ser valorizado também para os criminosos. Essa é uma notícia, né? Então, os criminosos, né, cybercriminosos vão também olhar para o seu dado como algo de muito valor, né, e que vai atrair a atenção dele. Então, começando, né, o nosso debate, a primeira pergunta que eu coloco, né, para os nossos participantes aqui da mesa a LGPD vai pressionar os modelos tradicionais de contratação e gestão de fornecedores? Aqueles modelos, né, de contrato pelo menor valor, contrato, né, o mais barato, né, aquele que muitas vezes eu não faço nenhuma avaliação de como que ele entrega, com quem ele entrega. Qual é a visão de vocês? Falando em contrato, já se pensa logo em advogado, né? Acho que o risco surge da própria responsabilidade compartilhada que a lei traz, né? Então, os procedimentos de cada parte precisarão estar muito bem desenhados. Então, esse seria o risco tem que ser muito bem desenhado anterior às contratações também, por exemplo. Então, se um titular cedeu seus dados para um fim, né, e possibilitou que isso seja compartilhado, o fornecedor da ponta não poderá usá-lo para esse mesmo fim, por exemplo. Então, acho que o risco e as preocupações dos fornecedores vai ter que ser levado sempre em consideração se você está na posição de controlador ou de operador, né? Então, antes da contratação até nem só na manutenção já vai ter que ser visto essa questão dessas preocupações. Ok. O que mais? Realmente, eu faço uma comparação sempre da proteção de dados com segurança patrimonial. Então, a corrente ela vai romper no elo mais fraco. E a gente não adianta ter uma mega estrutura, ter um compliance interno e ter um fornecedor com compliance fraco. É como você colocar alarmes de última geração na sua empresa e deixar a fechadura da porta principal fraca, né? Então, passar dados para alguém que não tem o mesmo nível de compliance, que não tem, né, talvez não seja confiável até no uso de dados, ou que não tenha segurança porque está sujeito a criminosos, vai impactar. Você tem que ter fornecedores do seu mesmo nível de compliance. Você não pode contratar pessoas do nível inferior. Então, pelo menos naqueles que vão ter acesso aos seus dados pessoais coletados por você, né, principalmente.
porque a responsabilidade também vai estourar na empresa com maior poder econômico. A gente sabe que é como acontece juridicamente em qualquer meio, né? Onde vai estourar quem tem mais dinheiro, pelo menos o prejuízo maior vai acontecer ali. Então, com certeza, os fornecedores, hoje em dia, não adianta, se a empresa vai ter acesso a dados pessoais coletados pela sua empresa, você precisa garantir que a empresa tenha um nível de compliance no mesmo nível que você deseja, né? Que a avaliação de risco da sua empresa desejou aceitar como risco aceitável. O risco sempre existe, mas a gente tem que, dentro da implantação da LGPD, a gente define o nível de risco e a gente tem que ter empresas, fornecedores no mesmo nível de maturidade do compliance da sua empresa. Já se fala do efeito cascata do mercado, né? Que os clientes optarão, os prestadores, aqueles que já estão em conformidade com a LGPD. E aí vamos chegar aos ISOs, né, de conformidade. É o que já acontece na própria comunidade internacional, né? Os países europeus só fazem negócios com os países que estão em compliance com a proteção de dados. E isso vai ser direcionado para o mercado brasileiro. Aliás, isso foi o que obrigou o Brasil a fazer Exatamente, a lei, né? foi. A GDPR foi que deu um pontapé inicial para a LGPD, senão o governo, né, enfim, o presidente verificou que as negociações com os países europeus precisariam ter esse nível de compliance, né, vamos dizer assim. E os ISOs estão chegando aí, as empresas vão ter que correr para conseguir, né? E algo muito importante também que... desculpa, Larissa. Não. E algo muito importante também, algo que nós temos visto bastante em alguns clientes, por exemplo, é identificar onde esse dado está. Nós temos visitado alguns clientes e um grande desafio também é onde estão os dados, né? Então, a área de TI, por muitas vezes, né, tem ambientes em cloud, ambientes on-premises, ambientes em colocation, então esses dados estão espalhados em algum lugar. Então, às vezes, esse dado está em mais de um local e muitas vezes a área de TI não consegue controlar isso. Então, a gente com segurança... É porque a lei ela fala não só em dados digitais, ela fala em dados físicos e digitais, né? E aí o problema é que a gente vai encontrando nas áreas internas das empresas uma resistência muito grande sobre o assunto, né? É até difícil alavancar isso, porque então assim, conforto, né, parece. Exato. Então, no assessment, a gente acaba utilizando de mecanismos e critérios de entrevistas, avaliações, o próprio data mapping que a parte do TI faz também é bem importante. É importante levantar esse inventário de dados e, com o passar do tempo, você vai vendo que, com maturidade e a cultura sendo implementada dentro da empresa, esses dados você só aumentam, você só vai descobrindo que o seu grau de exposição só aumenta. Exatamente. Então, se você passa o MEB hoje, aqui a 3 meses, se você fizer uma nova entrevista com aqueles heads daquelas áreas, vocês já vão perceber novos dados. que novas gaps já vão estar expostos, né? A gente tem visto assim, por exemplo, a área de TI tem os dados armazenados, só que quem adiciona essas informações, por exemplo, é a portaria do prédio, a área de marketing, a área comercial, quando vai visitar um cliente. Então, esses dados são espalhados, às vezes os dados não estão centralizados, né? Eles não são controlados, não são geridos. Então, um grande desafio também isso daí. Então, e depende muito do core do negócio também, né? Uma empresa de tecnologia que trabalha com dados, então ela tem que ter uma preocupação, né, um pouco mais excessiva em relação a isso. Ele trabalha com dados sensíveis, hospitais, enfim, trabalha com dados sensíveis. Eu gostaria de ouvir a Larissa. A gente tem uma agenda, né, extensa e profunda, né? Vamos lá, Larissa. Não, agora pontuando muito sobre a gestão de fornecedores hoje no mercado, o que a LGPD ela está trazendo para nós que somos fornecedores. Eu tenho observado que os clientes eles vêm pedindo muito que sejam inclusos nos contratos, a lei de proteção digital, que nós tenhamos esse compliance de proteção digital muito bem posto em forma contratual. Então, os clientes, eles estão começando a acordar para a LGPD. Eu acho muito importante essa palavra acordar para a LGPD, porque foi uma lei que já foi imposta, né? Se não falha a memória, foi em 2018 que ela foi imposta. As instituições tiveram 2019 para ter esse tratamento dessas alterações internas, e agora a gente vai ter até agosto para finalizar toda essa parte de compliance interna. Então,
Desculpe, Larissa. Não, é que você falou de prazo e eu não posso deixar de esquecer. É um fato muito interessante, é que a lei é de agosto de 2018 e foi dado 18 meses para a implementação, né? Venceria na segunda-feira de carnaval agora, falta, né, 10, 15 dias para vencer o prazo inicial da lei. E aí o pessoal, não, pediu mais 6 meses, mas ela era para estar vencendo daqui a 10 dias, era o prazo de implementação. E as pessoas, não, é brasileiro, né, deixa para depois, agora tem mais 6, mas tem gente, né, a gente não pode falar no futuro, está no passado, falta 10 dias para a lei estar em vigor, e foi dado um prazo de 6 meses para adequação, que todo mundo achou que ia aumentar e não aumentou. A gente está, né, tem que estar correndo atrás da máquina. Os nossos os cronogramas de implementação da LGPD falava assim, começar em março de 2019 para dar tempo. Então, teve mais 6 meses, tinha que começar em outubro de 2019 para dar tempo de fazer alguma coisa. A gente está muito atrasado. E mais um ponto só na contratação de fornecedores, é que é um direito do titular de dados é saber qual é o uso dos seus dados. E quem coletou precisa saber para que motivo foi coletado, né, e garantir que o fornecedor faça uso só pelo motivo que foi coletado e também que a gente tenha relatórios de auditoria para saber para onde o dado foi e que uso foi dado. Por isso que é importante na relação com os fornecedores que os direitos do proprietário de dados sejam atendidos. Desculpe, mas é questão do tempo. Agora eu me lembrei que faltava 15 dias do prazo inicial, então esse webinar caiu numa data muito interessante, que seria, né, a gente não ia fazer ele no meio do carnaval, seria o prazo final inicial da lei. Foi dado 6 meses, mas não é mais ainda, não tem que falar em futuro, a gente tem que falar em passado, contratar fornecedores que já têm, porque os que não têm hoje não vão conseguir se adequar até agosto. Okay. Isso pode ser feito uma revisão, né, dos fornecedores, uma revisão contratual, enfim. André, eu gostaria de continuar, porque a gente vai tratar da operacionalização aí no decorrer dos tópicos. A mensagem, né, é que as empresas, né, que estão pensando, né, em prorrogação, elas estão cometendo um equívoco, porque os clientes estão pressionando a sua cadeia de suprimentos, né, pela conformidade dos seus fornecedores. Avançando aqui para o próximo tópico, né, os desafios, né, que os clientes vão enfrentar, né? Eu queria começar pela Larissa, né, que é da área comercial, né? Larissa, você acha que as áreas, né, de compras, né, que hoje tem uma contratação centrada, né, em valor, no menor valor, vai haver alguma pressão sobre a área de suprimentos por conta de buscar fornecedores não apenas o menor valor, né, ou o melhor valor, mas fornecedores que estejam em conformidade à LGPD? Como é que você vê isso? Com certeza, principalmente porque eu acho que agora a área de compliance do jurídico ela está bastante ativa na parte de contratação, seja no ato final, que é análise contratual, ou seja, já nos primórdios, porque eles já montam um desenho. Hoje as empresas, instituições, os hospitais, operadoras, eles já montam um desenho onde eles já determinam regras para fornecedores, por um exemplo, que atendam a LGPD, que estejam em conforme com a LGPD. Então, isso já está sendo bastante filtrado. Eu diria que hoje o stakeholder não se resume apenas em compra e ao usuário, mas hoje tem uma abrangência muito maior entre as áreas. E a área de TI, ela está também muito afunilada junto com o jurídico para tentar atender o LGPD. Se nós formos pensar hoje em contratação, eu te diria claramente que falando simplesmente em preço, hoje você não vai conseguir trabalhar simplesmente com preço e atender os seus clientes. Você tem que ter um diferencial, você tem que estar à altura da mudança. E isso é muito importante. Isso está impactando muito o mercado, de uma forma bem drástica. Foi até o que o doutor falou. Nós estamos em cima do prazo. Então, o que acontece? Ou você se adequa ou você não atende. E o cliente que acabar optando por preço, ele vai pagar um preço alto, ele vai pagar uma multa, né? Nós estamos falando aí de 5% do faturamento da instituição, podendo chegar até 50 milhões
de reais em multa, que é um valor bastante considerável. Também estamos falando da responsabilidade compartilhada, que já foi também citada aqui. A gente tem uma responsabilidade dos dados compartilhados, não só da instituição que contrata, mas sim também aquela que fornece, né, o serviço, o que é feito com esse dado, para onde vai. Então, eu acho que as pessoas estão começando a em si. E fica uma dica também que quem ainda a instituição que não caiu em si, que o prazo está se esgotando, quanto mais perto ficar, mais caro vai ficar o processo honoroso. Eu queria fazer uma pergunta para o Alex e o Dr. Guilherme junto aí, né, para que vocês falem. Vocês acham, né, que como fornecedores de serviços para o mercado, vocês acham que as empresas brasileiras elas fazem gestão dos fornecedores como deveria fazer, né, que agora vai ser necessário para saber como que eles estão entregando os produtos, como é que esse fornecedor, como é que é a nossa cozinha? Vocês acham que nós temos essa maturidade no Brasil? No meu ponto de vista ainda não. Há um grande desafio para isso também. Eu acho que mesmo com o prazo apertado, como o doutor citou bem, eu acho que isso ainda não está maduro para muitas empresas, né? Muitas empresas, por exemplo, não tem nem área de compliance. Nós temos visto aí uma grande... o pessoal fala muito de LGPD, dentro das empresas também é muito falado, só que tem que ter uma conscientização. Não é só área de TI, também são pessoas envolvidas, né? LGPD vai ser tratado com e-mail, documento, armazenamento de informações, então acho que ainda não tem essa maturidade, mas acredito que com o tempo, e nós, né, como fornecedores, fazendo esse trabalho dentro dos clientes, a gente consiga ajudar eles estarem dentro das normas do LGPD e também com a conscientização das pessoas, que é o mais importante. Muito bom. Pessoal, a LGPD vai ser como qualquer outra, na verdade, vai ser uma condição para contratação. Você hoje, para fazer uma contratação de preço, você quer saber se ela tem regularidade fiscal, se ela está em dia com o INSS dos funcionários, se ela não contrata mão de obra infantil. Isso é preço é depois da empresa ter as mínimas condições. Então, no primeiro momento, vai ser, né, ver evidências de regularidade e talvez até chegar, como o Dr. André comentou, em certificações ISO de regularidade. Mas não preço é depois. A gente primeiro vê se a empresa tem condições de ser contratada, né? Então, eu acho que não tem mais discussão, né? Os fornecedores vão ter que estar adequados, assim como com diversas outras questões ambientais e regulatórias e fiscais que quem você vai contratar, você tem que exigir documentação para saber se está de acordo. Então, a LGPD vai ser mais um documento que a gente vai exigir dos fornecedores. A sociedade vai perceber, com o tempo, que a LGPD ela tem uma natureza arrecadatória. Isso não tem como fugir. Como os PROCONs, enfim. É uma natureza, é um instrumento também de arrecadação do Estado, né? Então, os clientes espertos, eles vão optar pela LGPD, assim como aconteceu naquele discurso verde, como a gente tinha, as empresas que tinham discurso verde tinham maior assimilaridade pela sociedade, e acho que a LGPD também vai acontecer igual. Sim. Vai ter a questão arrecadatória, que é como a indústria de multas. A multa foi feita para não ter acidente de trânsito, mas ela é uma fonte de arrecadação. E vai ter também uma oportunidade de emprego aí, né, para os seus colegas, doutor André, não só sendo contratados pelas empresas, já está fervilhando já. Também pelos direitos dos titulares. Dos titulares, né? Então, vai ter pressão, não vai ficar no limbo, uma coisa que ninguém está dando bola, porque vai ser pressionada tanto pela fúria arrecadatória quanto pela indústria também das ações. Com certeza, a LGPD não vai ficar ali como um papel e não ter uso nenhum. E lembrando que os dados pessoais, eles não são só focos da LGPD, né? Existem outras legislações no ordenamento jurídico que também podem levar à responsabilização por risco em dados pessoais. Então, você pode ser condenado não só com base na legislação da LGPD, mas também com base no Código de Defesa do Consumidor, do marco de... Tem ações do Ministério Público. Exatamente. Você pode receber... Então, vai abrir o olho também dos outros órgãos e dos outros entes jurisdicionais. Vai abrir outras frentes. Isso é algo importante, né? Que a população vai tomar conhecimento, né, do que é mais conhecimento, né, de como que o dado, né, é utilizado
né, que há uma proteção, há uma legislação de proteção desse dado, que dá direitos, né, que dá direitos de postulação, e a legislação, né, como o doutor André falou, que há várias legislações que já protegem. Já protege. Muitas vezes a gente ignora isso, né? A gente acha que o dado, uma vez que chegou na sua mão, né, está no seu computador, ele é seu, né? E não é verdade. Então isso vai criar uma maior consciência, né? E vai fazer com que uma engrenagem que talvez não exista hoje, né? A gente não enxerga essa engrenagem funcionando hoje de proteção de dados, isso vai acontecer. Mas, assim, desse tópico, eu queria destacar que eu já conversei com algumas empresas, né, que estão implantando, né, o programa de compliance LGPD, e elas falaram, né, depois que nós avaliamos os nossos fornecedores, identificamos fornecedores que não tinham um programa de conformidade, nem começaram, não tinham capacidade de fazer isso, não tinham porte para sofrer uma ação de regresso, para sustentar, né, os danos, e eles tinham um alto risco, e nós optamos por tirar. Né? Então, você acaba percebendo outros riscos também, trabalhistas, enfim, aí começa a exigir que o mercado esteja mais organizado. Não é incomum eu fazer uma apresentação sobre esse tema, né, do impacto na cadeia de suprimentos, e eles olharem e o cliente começar a listar, né, uma série de áreas da empresa que é sustentado, às vezes, por um terceiro, né? E ele lida e até, né, trata dados pessoais sensíveis, né, que é um ponto de alto risco, né? Então, eu estou entendendo que a gente entende, né, que os clientes, né, eles têm desafios a enfrentarem, não apenas, né, para pressionar a sua cadeia de fornecedores, mas também fazer essa análise e, em algum momento, fazer uma escolha. Eu vou continuar com esse fornecedor ou eu tenho, né, que abandonar esse fornecedor? Ok? Eu vou passar aqui para o próximo tópico, né? E os fornecedores? Né? Ou seja, nós agora, né, a empresa na qualidade de fornecedor, que desafios, né, que ela vai enfrentar? Então, quero começar pelo doutor Guilherme, perguntando, né, doutor Guilherme, o que um fornecedor deve se preocupar para a sua manutenção no mercado em relação ao LGPD? Eu sou um fornecedor e eu preciso, né, eu estou buscando a perenidade no mercado. Qual a preocupação, né, que desafio eu vou enfrentar para isso em relação à proteção de dados? Bom, primeiro é uma questão óbvia de infraestrutura, né? Ter uma infraestrutura segura, né? A gente começa a ter multas pesadas e a infraestrutura da empresa tem que estar mais robusta, porque a gente sabe que a estatística é que existe vazamento de dados. Acontece que hoje, com falta de regulação, elas não são muitas vezes percebidas. As empresas levam meses, às vezes anos, para saber que ela tem vazamento de dados. Então, primeira questão é ter uma infraestrutura que não é só tecnológica, mas sim, né, de maturidade dos funcionários, treinamentos, ter uma adequação LGPD também, que a gente diz que é de cultura, né? A gente tem que ter uma cultura maior dentro da empresa na segurança da informação. Segundo, né, um comprometimento de fazer o uso de dados e estabelecer contratos que protejam também os fornecedores, né, de que eventuais danos a gente está precavido de que fez o melhor, de que seguiu regulamentações internacionais, que o nosso nível de maturidade é alto. E terceiro, ser diferenciado no mercado, promovendo, né, a possibilidade de envio de relatórios, que os direitos do proprietário de dados sejam atendidos. Então, ter um nível de maturidade que permita que os direitos do proprietário de dados sejam atendidos também. A gente tem inúmeros casos aí, para quem, né, não acredita que existe vazamento de dados, de pessoas são contactadas pedindo valores antes de cirurgia. Em hospitais é muito frequente. Então, que, né, são feitos depósitos, são necessários para uma cirurgia, e, na verdade, é vazamento de dados não tecnológico, mas de funcionários, às vezes, que dão informações para esses estelionatários. Um segundo tipo de vazamento de muitos dados é dos dados dos médicos. Os médicos são constantemente, hoje, perseguidos por corretores, por né, empresas de investimentos, enfim,
só para dar pequenos exemplos assim de que o vazamento de dados hoje é constante e a gente precisa, como empresa fornecedora, ter certeza de que nós não estamos contribuindo para isso. Muito Eu queria bom. responder ali, se vocês me permitem, a pergunta do Guilherme Barbosa, sobre a questão de multas e relacionamentos a empresas que não têm faturamento. Na verdade, o faturamento das empresas é um dos balizadores das multas, né? Mas a gente tem também multas que podem ser relacionadas não ao faturamento, mas ao dano que o vazamento de dados causou. Então, nos países em que as leis de proteção de dados já estão em vigor, os prejuízos não são e as determinações judiciais não são só relacionados à multa sobre faturamento, mas o tipo de dano que causou e também o reparo do dano. Por exemplo, vazamento de cartão de crédito, às vezes as empresas são obrigadas a pagar seguro né, de uso indevido do número do cartão por algum tempo, né, por alguns anos, para os usuários que tiveram seu número de cartão roubado. Vai dar um exemplo. Então, não é porque a empresa não tem faturamento que ela não vai ser atingida por multas. Pessoal, uma coisa importante é o tempo, né? A gente precisa agora ter as respostas mais sucintas, mas eu quero também dar uma mensagem, né, para os participantes desse webinar para que eles enviem perguntas, né? A gente vai ter no final, a gente vai terminar às 11 horas, né? Essa é a nossa meta, mas a gente vai ficar aqui à disposição para responder perguntas. Ainda em relação a esse tema, né? Larissa, como é que você acha que, você da área comercial, né? Você acha que quando os fornecedores buscarem implantar controles, né, mais gestão sobre a privacidade dos dados, né, sobre as visitas, sobre os seus equipamentos, né, que eles vão usar para atender os seus clientes, você acha que isso pode pode engessar a operação dos fornecedores? Daqueles, obviamente, que tratam dados pessoais e sensíveis intensamente? Olha, eu acredito que engessar não necessariamente, mas vai ter que ter uma mudança de cultura organizacional, como o Dr. Guilherme havia dito, mas porque, como ele falou, os dados eles não se movimentam apenas de forma digital, mas os dados você tem eles físicos, de uma forma física, de forma verbal, e isso acaba, por muitas das vezes, vazando. Então, você tem que implantar uma cultura organizacional dentro da sua instituição como fornecedor, né? Eu acho que é um trabalho que tem que começar interno, de dentro para fora. Você começa internamente para você começar a vender isso para os seus clientes a posterior. Então, você tem que começar a ter uma auditoria interna muito efetiva, treinamentos, enfatização. Então, é um trabalho que eu falo que é um trabalho gradual, mas que é efetivo se feito de uma forma intensa, repetitiva. Então, eu acredito que dessa forma a gente pode melhorar a nossa prestação de serviço. Agora, falando de uma forma um pouco mais tecnológica, é o que a gente oferece para os nossos clientes, é o que a gente tem que fazer dentro de casa. Todos os dados têm que ser criptografados, você tem que fazer a gestão, você tem que fazer a rastreabilidade desses dados, um bom armazenamento de dados, ter o controle de quem acessa. Então, aí é tudo que a gente, pelo menos a minha empresa, que nós trabalhamos com essas soluções, né? O que a gente oferece para os nossos clientes é o que a gente tem dentro de casa. Então, a gente tem que trabalhar em dois vieses. O viés organizacional em termos de mudança de cultura organizacional e o viés tecnológico, que isso é o que a gente aplica para os clientes. Reforçando o que a Larissa falou, toda a minha ideia sobre LGPD, ela fundamenta em 3 pilares, né? Governança, cultura e TI. Né? Então, dentro desses sistemas, dentro de todas essas ferramentas, né, eu acho que eu tenho visto muitos clientes usando realmente a criatividade dentro das ferramentas que às vezes já possui para se sair em conformidade com a LGPD. Né? Acho que essas empresas de segurança de TI também. Pessoal, eu vou passar aqui para a parte que efetivamente eu acho que é de muito interesse, né, para os participantes desse webinar, que é o que fazer, né? A gente está dividido aqui nas ações que a empresa como cliente e no próximo tópico como fornecedor,
Eu sou fornecedor, o que eu devo fazer? Então, vamos lá, né? Eu sou fornecedor, eu sou um cliente, tenho uma base, né, de contratos, né, de fornecedores extensa, tenho um grande volume de risco, o que eu tenho que fazer? Né? Eu gostaria de passar pelo Alex, Larissa, doutor Guilherme e doutor André. A gente tem que apenas pontuar por questões de tempo. Tá? Então, eu vou pedir para que a gente seja mais sucinto e pontuando as ações, né? Nossa experiência, porque isso é o que o nosso público quer ouvir, né? Efetivamente, o que eu tenho que fazer, né? Vamos lá, Alex. É uma ótima pergunta, né? A gente, na verdade, as empresas têm diversos desafios, né? Primeiramente, ter uma área que cuide disso, uma área de compliance, né? E essa área de compliance que fale com todas as outras áreas, a área de TI, a área comercial, marketing, desenvolvimento e todas as outras, RH também, por exemplo, que faz armazenamento de todas as informações pessoais dos funcionários, né? Isso é muito importante também, né? E alguns dos desafios que nós sempre falamos seria o consentimento dos dados pessoais, né? É quando você dá autorização e revoga, você pode revogar esse dado. Então, você vai numa empresa, você fala, estou fazendo meu cadastro, só que daqui 1 mês, 6 meses, eu quero que você remova meus dados, né? Então, tem que ter esse consentimento aí dos dados. O controle de acesso também, então, falando já da parte tecnológica, então, todo esse controle e gestão desses dados, né, que fica numa base de dados, tem que ser um acesso restrito para que não vaze. A gente fala também muito de vazamento de dados, né? A gente pode citar um caso clássico aí, que é o do Facebook, por exemplo. O Facebook não vazou nenhum dado, mas ele fez uma parceria com a Cambridge, né, Analytica, que é aquela empresa analítica, e que essa empresa sim vazou os dados. Então, nós temos que ter um certo cuidado com as empresas que nós atendemos, que nós somos parceiros ou clientes que atendemos. Então, nós temos que ter um controle desses dados, né? Você dê permissão para que uma outra empresa acesse, ou o seu parceiro acesse os seus dados, mas com segurança, dado criptografado, como a Larissa citou bem, que os dados que sejam criptografados, que tenha rastreabilidade, que você saiba quem acessou, quando acessou e o que fez com o seu dado, né? E falando no terceiro pilar aí também que nós costumamos falar, é a confidencialidade e integridade dos dados. Então, você saber quem está acessando esses dados e quando acessou e por que acessou. Então, acho que a partir daí a gente começa já com um pouco de gestão e com tecnologia também, atender a solução do LGPD, que é essa norma aí que já está para sair em agosto e as empresas ainda estão meio que andando devagar. Muito bom, Larissa. Bom, vou só complementar uma parte que o Alex citou, né, que teve o vazamento aí do Facebook, não só o Facebook, a gente esquece do nosso caso aqui, que no Brasil, que em 2017, né, houve também uma invasão no Cadastro Nacional de Saúde. Aqui eu anotei alguns números que eu achei bastante interessante, foram 120 milhões de usuários hackeados, né, que tiveram acesso a informações de CPF, RG, grupo sanguíneo, e essas informações foram vendidas para um site americano. Então, tivemos isso na área da saúde também. A gente tem, às vezes, muito mais visão que acontece lá fora, mas aqui no Brasil isso acontece. Eu vou em muitos hospitais que, muitas das vezes, eles têm problemas com invasão, com roubo de informação, enfim, são problemáticas bem sérias que hoje eu acho que um dos fatores de sucesso para você ter uma proteção dos seus dados é você ter uma boa gestão da sua base de dados, né? Você fazer do seu banco de dados, você fazer subir para a nuvem. Hoje eu acho que a nuvem é uma proteção a mais que você tem a nível de gestão e a nível de ferramentas para você proteger o seu dado. Então, também é uma outra coisa, você ter um prontuário eletrônico do paciente, também é um outro ponto interessante, evitar papel. O papel é muito fácil de se trocar, de se copiar, de se perder, né? Hoje, se você tem um dado digital centralizado num data center, você tem um controle melhor daquela informação, não que seja impossível que isso vaze, mas reduza essa possibilidade. Então, eu acho que é informatizar muito mais o processo dentro das instituições, você ter uma gestão efetiva do seu servidor, ou você terceirizar isso, fazer um sistema híbrido, talvez,
né? Ter um pouco na nuvem, ter um pouco físico em casa. Então, assim, é você ter uma gestão mais efetiva do seu dado a nível informático, que eu acho bastante interessante. Você ter uma consultoria, uma empresa de TI especializada em LGPD que possa fazer em conjunto com a TI do hospital um levantamento de tudo, de todos os dados que estão trafegados, se esse tráfego ele está em conformidade com a LGPD, aonde tem alguma falha, identificar e tentar fazer uma consultoria para melhorar aquela falha, para eliminar aquela falha. Então, você tem que ter uma parceria muito forte com o fornecedor de tecnologia da informação, de confiança e que atendam hoje a LGPD de uma forma, de uma forma estruturada. Ok. Doutor Guilherme? Na verdade, assim, eu acho que as empresas, quem ouve, sempre acha uma confusão a LGPD, porque ela não tem uma exigência. Se fosse uma questão específica, seria mais fácil de implementar. Mas nós temos nós temos que estabelecer nas empresas vários planos de ação. Nós temos que revisar contratos para ver se elas estão de acordo. Nós temos que fazer treinamentos dentro da empresa, porque a privacidade e adequado uso de dados tem que começar a fazer parte da cultura organizacional. Tem as questões de segurança da informação, né, de melhorias do nível de maturidade da sua infraestrutura. E mais importante de tudo, nós temos uma lei de terceira geração, quer dizer, ela já vem exigindo accountability, quer dizer, a gente tem que ter uma responsabilidade e isso tem que ser demonstrável. Um auditor, alguém que questione a empresa, a gente tem que ter evidência de que tudo está sendo feito. Nós precisamos do DPO, a gente precisa de documentações, a gente precisa das políticas. Isso, para resumir, quem não começou ainda, as empresas que estão nos ouvindo têm diferentes níveis de maturidade. Então, para quem está num nível de maturidade mais baixo, eu acho que começa por uma consultoria que dê o roadmap, para fazer o diagnóstico e dê o roadmap, porque a gente tem que começar a implantar isso logo, né? Então, tem os profissionais de tecnologia da informação, de preferência que seja da tecnologia da informação da saúde, né? Porque tem todas as peculiaridades. A gente sabe que o dado de saúde hoje é o mais valioso no mercado de hackers. A gente tem uma média aí de $500 por registro hackeado. As empresas realmente, quando tem vazamento de dados no exterior, as empresas que lidam com dados de saúde são as mais vulneráveis e a gente precisa um roadmap, uma consultoria para desenhar esse processo e para coordenar essas ações, que como o Ivan falou no início, não é da TI, não é só da área de jurídica da empresa, não é nenhuma área específica que vai cuidar, mas é uma ação coordenada. Isso, quanto mais próxima da alta direção da empresa, melhor. Então, para mim, eu sugiro ter um roadmap bem estabelecido para que essas ações sejam coordenadas e implementadas num curto prazo. E quanto mais bem coordenadas e bem planejadas, mais barato para a empresa vai ficar, para não ficar fazendo retrabalho depois. Então, eu acho que essas são as sugestões. Doutor André, eu queria, por questão de tempo, eu queria que você abordasse um tópico de uma maneira sucinta, que é eu, como empresa, que tenho centenas de fornecedores, o que eu tenho que fazer no meu contrato para me proteger. Tirando tudo que nós já falamos, né, que eu tenho que investigar se ele tem conformidade, pedir evidência, eu quero efetivamente cláusula contratual. Qual a sua recomendação para os nossos ouvintes em relação a contrato? Bom, primeiro tem que identificar do que se trata a relação contratual, né, e de que posição você está. Você está na posição de operador ou controlador dos dados, né? Então, como por exemplo, se você está recebendo aqueles dados para uma determinada finalidade, dependendo da base legal que te foi concedida para você ter aquele dado, você vai direcionar a cláusula para isso. Se foi o consentimento, por exemplo, que é a base legal mais falada, enfim,
aquele titular do dado precisa saber, naquele momento que está fazendo aquele contrato com você, de que possivelmente aquilo pode circular entre fornecedores. Então, desde o início, precisa se saber, de que inicia o fluxo e o ciclo de vida dos dados, aonde que esse dado vai circular, para que a gente consiga transmitir dentro do contrato essas cláusulas que direcionem a responsabilidade ou não para quem está manuseando aqueles dados. Acho que não tem como, não tem uma fórmula mágica assim de insere essa cláusula aqui. Você tem que entender mesmo todo o ciclo de vida dos dados, desde da coleta até o descarte, todo esse fluxo, encontrar a base legal para cada um deles que justifique e trazer isso para o instrumento contratual. Esse é o core da LGPD, né, para as empresas. Agora, eu estou assistindo esse webinar e eu sou um fornecedor, né? Estou com a visão de fornecedor. O que eu devo fazer? Novamente, agora eu vou começar de novo pelo Alex. Alex, sou fornecedor, né? Não quero que a minha empresa, né, que eu seja chamado, meu contrato seja denunciado, né, pelo meu cliente, para dizer o seguinte: ó, eu lamento, mas já estamos aqui há 6 meses da lei entrar em vigor, você não tem um programa de compliance, você é uma empresa muito pequena, o que eu devo fazer? Quais são as recomendações para quem está sentado aqui assistindo e é um fornecedor e quer surfar também na LGPD, não quer perder mercado, né? Pelo contrário, quer potencializar. Com certeza. Porque assim, a área de TI também, né, como outras áreas, ela também é muito abrangente, né? No nosso caso da Dynamo Networks, nós somos uma empresa de segurança. Então, o nosso ponto focal nisso é segurança. Então, a gente já está adequado. Nossos equipamentos, por exemplo, que nós fabricamos, nossos HSMs, são focados em segurança, justamente para não permitir. Vamos dar um exemplo da área médica, né? Então, hoje, os certificados digitais ficam dentro dos nossos HSMs, onde o médico ele consegue fazer uma assinatura, emitir qualquer documentação assinada por ele digitalmente, onde ele consegue fazer uma autenticação, por exemplo, OTP. Isso prova que ele é ele mesmo, né? Então, esse segundo fator de autenticação mostra que é ele mesmo. E para essas empresas, como já foi citado anteriormente, realmente uma consultoria ajuda muito. É uma consultoria especializada, que ele vai fazer o mapeamento da empresa, vai como já também foi dito anteriormente, onde estão essas informações, estão on-premise, essas informações são híbridas, então ela tem em data centers, estão na nuvem, então essa consultoria ela consegue fazer esse mapeamento das informações, do papel também, onde essas informações em papel estão armazenadas e como estão sendo armazenadas e quem está armazenando essas informações. Isso é muito importante, né? Nós sabemos também que não é somente roubo de informações, né? Há também o vazamento de dados internamente, funcionários ou ex-funcionários que têm acesso a essas informações. Então, a consultoria ela consegue avaliar esse risco e, com isso, consegue fazer um mapeamento e entregar um documento onde você consiga entrar dentro das normas do LGPD para você conseguir atender um cliente, porque em breve vai ser assim mesmo. Se você não estiver adequado, se você não estiver dentro das normas do LGPD, o seu cliente já não vai querer mais ser atendido por você. Isso, na verdade, já há um movimento, ainda não é muito forte, mas já há um movimento disso. Sim, é verdade. Quando os clientes tomam essa consciência, eles efetivamente estão levando isso em consideração. Larissa, você, fornecedora, né, as ações, né, que um fornecedor deve fazer. Eu acredito que hoje primeiro divulgar o LGPD, divulgar que a tua empresa ela atende ao LGPD, caso ainda vou reformular. Eu acho que a primeira coisa é entender o que é o LGPD, é ler o LGPD, é você se informar, porque se hoje o fornecedor ele não entende o que é LGPD, ele não vai conseguir implementar isso dentro da sua instituição. Vamos começar por aí. Posterior a isso, tentar ter uma consultoria para entrar em conformidade com a LGPD, né? E começar a divulgar isso para os seus clientes. Eu acho que o portfólio, você colocou aí no slide, a parte do portfólio, é importante que isso apareça no portfólio, que hoje a empresa está em conformidade com a LGPD, que ela vai atender o seu cliente. Eu acho que isso são as principais ações, né? É entender o que é a LGPD, começar a se adequar ao processo e, posteriormente a isso, você fazer a divulgação e
e ir para o mercado. Eu, de uma forma bem sucinta, acredito que são esses os 3 principais passos. Ok, eu já recebi aqui a bandeira amarela da organização, que nós temos 5 minutos. Doutor Guilherme e doutor André, depois nós vamos passar para um fechamento. Tá bom. Como desculpe, André, por favor. Vocês querem saber dentro das ações do que pode ser feito dentro do fornecedor, é isso? Agora eu sou o fornecedor, vamos lá, eu sou o fornecedor. Nós vimos pelo prisma cliente, né? Agora eu sou fornecedor. O que você recomenda para quem é fornecedor? Né? Antes que o meu cliente me chame e cancele meu contrato, porque eu não fiz nada, ou ele não sabe se eu estou fazendo, o que você recomenda? Acho que eu reforço as questões ligadas à organização interna, né? E também ao ponto levantado pela Larissa. Falou-se muito em discurso verde alguns anos atrás, hoje se fala em LGPD. Então, demonstrar, né? Hoje existem dados assim absurdos que falam que se o cliente sabe que você possui dados concisos, né? Informações mais precisas em relação a ele, dados mais quantitativos, você consegue engajar e fidelizar melhor o cliente, né? O consumidor hoje exige experiências mais autênticas. Okay. Então, hoje, também levantar isso como uma bandeira de chamar o cliente, não só prestar uma satisfação para ele. Excelente. Doutor Guilherme? A economia é uma cadeia, né? Então, você já falaste isso no início, Ivan, ninguém é 100% fornecedor nem 100% cliente. Nós temos que, mesmo como fornecedores, a gente tem que ter um nível de maturidade mais elevado possível para atender clientes de alta maturidade, porque vai ser uma necessidade do mercado, né? Ter um conhecimento, ter um discurso, estar falando apropriadamente sobre o tema. Então, isso começa por uma cultura organizacional mais madura e, óbvio, se você recebe informações de dados pessoais dos seus clientes, você tem que ter uma organização interna para proteger todos esses dados, não só de vazamentos, mas do próprio uso adequado dos dados. Pegando o gancho ali da Cambridge Analytica, não vazou os dados, eles fizeram mau uso. A Cambridge recebeu dados e fez mau uso dos dados, né? Então, às vezes, o problema é interno. Na verdade, a lei é feita, a LGPD é feita para proteger os usuários, principalmente do mau uso interno dos dados, não só dos vazamentos. Então, a gente separa assim, 80% é o que a gente tem que se olhar no espelho e saber se está fazendo um bom uso dos dados internamente daqueles dados que eu recebo. Então, um alto nível de maturidade vai propiciar que você atenda clientes de mais elevado grau de maturidade também. Então, é fundamental que internamente a gente tenha os padrões elevados de maturidade de privacidade de dados pessoais. Gostei que o doutor Guilherme ressaltou um aspecto muito importante, né? Muitas vezes as empresas estão focadas, né, no tratamento legal do dado. Eu preciso saber que dado que eu tenho, né, qual é o tratamento, se eu estou tratando ele legalmente, uma base de consentimento legal, né? Mas o uso ilícito do dado, o uso do dado que coloca o titular numa situação desvantajosa, né, que expõe a liberdade de titular, né, que provoque constrangimento no titular, esse uso é ilegal. E ele é muito mais, né, gravoso, né, e as consequências para a marca da empresa são nefastas, né? Eu vou agora passar para o nosso última mensagem. A gente acabou já falando um pouquinho do que nós estamos fazendo. Eu queria começar ao contrário, pelo doutor André, doutor Guilherme, a Larissa e o Alex, né, e depois eu dando uma mensagem de encerramento. A gente tem aqui, nós esgotamos o prazo agora, né, tem muitas pessoas também que vão entrar em reunião. A gente quer aproveitar todo o nosso público presente. André, mensagem de encerramento para quem, né, para o tema fornecedores e LGPD. Bom, eu acho que é o momento da gente se organizar. Acho que ainda dá tempo em relação à implementação da lei. Apesar de ter um projeto de lei aí vindo para adiar, né, mais um, mas acredito que esse é o momento, estamos no momento certo para começar a implementar esses pilares de assessment, de identificar dentro das empresas o que se faz necessário para entrar em conformidade e aproveitar também para se organizar, para ter esses dados mais quantitativos, né? Fidelizar mais o cliente em relação a isso. Com base dentro iniciando aí, no caso, pelo assessment, até a implementação,
e também a manutenção desses dados. Infelizmente, não existe segurança da informação no ambiente da internet, mas o nosso trabalho é fazer com que mitigar esse risco ao máximo. Certo. Então, minha mensagem final é de que a gente não foque no prazo da lei, mas sim num ambiente mais maduro interno, que essa discussão seja provocada. A gente tem a lei, obviamente, que está impulsionando todo esse processo, mas as empresas mais maduras, elas vão ter uma vantagem de mercado, elas vão ter uma vantagem de contratação, elas vão ter vantagens que não só, né, pelo lado do risco de multas, mas sim vantagens mercadológicas. Então, a gente tem que começar a implantar logo, porque também tem a lei, mas também é uma vantagem competitiva. Isso, fica à disposição para ajudar, para tentar, né, clarear o tema, porque não é em uma hora que uma lei tão complexa ela é exemplificada, mas, e por fim, fazer uma boa gestão de fornecedores, que é o tema do webinar, e que a gente tenha uma boa accountability do fluxo de dados, né, e que nisso é o nosso foco de atuação aí das Sisqualis, que é prover os direitos do paciente, na verdade, direitos proprietários dos dados. Uma mensagem final, né, de que não precisa ter terror, a gente tem que ver com bons olhos a lei e toda essa nível de maturidade que o Brasil está entrando aí como uma potencial vantagem competitiva das empresas. Larissa? Minha mensagem vai ser para que haja mais bate-papo sobre o tema, que as pessoas discutam, que as pessoas estressem ao máximo o tema, que haja muita provocação, porque eu acho que conversando, entendendo, a gente consegue enxergar melhores práticas para esse momento, que é o momento de mudança, de transição de mercado com a LGPD, porque agitou fornecedoras, agitou os clientes, agitaram os clientes, os advogados, enfim, a parte de compliance. Eu acho que mexeu com muita gente essa nova lei, então é importante ser discutido e que também os clientes eles escolham muito bem os seus fornecedores, que eles tenham fornecedores com alto grau de maturidade, conforme o Dr. Guilherme disse, que tenham um compliance forte, que possa atendê-los da melhor forma e que possa ajudá-los nesse caminho aí de transição de legislação. Ok. Alex? O recado que eu posso dar é que comece o quanto antes, além da área de TI que tem que ser reestruturada, provavelmente vão ter que ser adquirido alguns serviços de fornecedores, até mesmo compra de equipamentos. Coloquem isso no seu budget desse ano, que vai ser necessário. Nós estamos aqui, todos nós aqui à disposição para ajudá-los nisso e, assim, contratem empresas que estejam já adequadas, que tenham conhecimento nisso. A Dynamo Networks, por exemplo, já tem soluções que integram nativamente com soluções na área da saúde e a gente tem um grande conhecimento e, assim, que isso venha de dentro para fora, que o cliente, né, as empresas tenham essa ideia que eles têm que, a conscientização que eles têm que iniciar o quanto antes, né? A gente pode ajudar, mas que a empresa tenha essa conscientização que tem que ser feito, né? O prazo já está chegando e não tem muito por onde correr. Ok, pessoal. A minha mensagem nós já passamos o prazo, né? As empresas já passaram do prazo de procurar saber o que é LGPD. Elas estão no momento, né, de efetivamente agir. Quem não começou um programa de conformidade tem que iniciar hoje, né, buscar um parceiro confiável que conheça, né, do aspecto legal da lei, do impacto organizacional, do impacto, né, em processos, no impacto que vai ter dentro da área de tecnologia, em aplicações de segurança da informação. A segunda mensagem é não se fie, né, ou seja, não fique apegado a uma possibilidade de extensão da lei. Isso é uma armadilha, né? É uma armadilha que algumas empresas caem, né? Ou querem cair. Por quê? Porque os clientes, né? As grandes organizações, aquelas organizações que têm ação, né? na bolsa lá na SEC de Nova York, as ações que estão na Europa, essas empresas elas precisam estar compliance a GDPR e precisam estar compliance a LGPD. Essas grandes empresas, os grandes players, grandes clientes
nacionais estão pressionando a sua cadeia de fornecedores, né, para que eles busquem compliance. Ouço empresas, né, e não é exceção, né, empresas que já estão trocando fornecedores, né, que têm um alto grau de risco e não estão buscando um programa de conformidade. Então, para quem é um fornecedor, é mandatório, né, que esse tema seja presente na alta direção da sua empresa, que os executivos tomem uma decisão de empreender um programa de conformidade, de compliance à LGPD, né, que eles possam, né, ter os seus dados protegidos, estar embaixo da governança, né, como foi falado, né, essa lei já impõe já uma accountability, ou seja, nós precisamos, né, provar que nós fazemos isso de verdade, e que é um aspecto importante. Muitos fornecedores, né, eles também terceirizam os seus serviços. Então, você que é cliente, você tem uma empresa, né, fornecedora, e essa empresa, né, que você terceirizou, algumas vezes ela quarteiriza, e acontece até de quinteirizar, né? Então, assim, gerir os fornecedores não é o tema mais complexo da LGPD, mas ele é o tema de maior risco. E quando os executivos entendem isso, aí eles põem a mão na cabeça e falam assim, puxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar alguma atitude. Então, a nossa mensagem não espere, né? Não procrastine algo que você já deveria ter começado a fazer, né, há mais tempo. Eu quero deixar aqui os nossos contatos, ficamos à disposição, o doutor André, o doutor Guilherme, a Larissa, o Alex, eu, né, pelo lado aí da Indixa, MV, né, ficamos à disposição para apoiar, né, para tirar dúvidas. A gente tem aqui, né, uma quantidade ainda grande, né, quase a totalidade dos participantes, e temos também algumas perguntas. Então, assim, nesse momento, a gente vai encerrar o webinar. Eu quero agradecer a presença, né, de todos, né? Esse é um tema muito importante. Desde do final do ano passado, eu tenho colocado isso na pauta, né, nos projetos de compliance, nas palestras. Eu peço para os clientes trazerem os seus fornecedores, para que os seus fornecedores entendam a gravidade disso e que isso é importante para eles continuarem no mercado. Agradecer aos ouvintes, agradecer ao doutor André, doutor Guilherme, a Larissa, o Alex, né, pela presença. E a partir de agora, a gente se dedica às perguntas. Nós temos aqui algumas perguntas interessantes, né? Eu vou colocar a primeira aqui para a mesa, né? Eu tenho que criar um programa de compliance junto com a minha LGPD? A pergunta aqui que eu estou entendendo do Alexandre, eu preciso também empreender um programa de compliance, né? Porque eu vou fazer um programa de LGPD? André, você que começou falando de compliance, o que você acha? Olha, o ideal é que as empresas já tenham, né, dentro das suas políticas de compliance. E aí, adaptar, se ele não tem, primeiro ele vai ter que criar uma política básica de compliance e, paralelo a isso, também trazer o viés da LGPD nessas políticas, né? Então, eu sugiro iniciar de uma forma mais simples. Pelo que eu entendi, ele tem uma organização um pouco menos estruturada. Então, já definir um inventário de dados, e definir um comitê interno simples, 2, 3 pessoas dentro da empresa, para começar a instaurar sobre o assunto e definir essas políticas em conjunto. Contratar uma consultoria ou não, vai depender do critério da empresa, mas sugiro que tenha um viés jurídico, sim, essas questões de compliance. Eu quero trazer um dado aqui, também, né, no meio do ano para frente, eu comecei a falar de compliance junto com a LGPD, né? Ou seja, a LGPD está embaixo de uma área de compliance, a LGPD é um compliance, e eu comecei a ouvir de muitas empresas, né, a seguinte afirmação: a gente está pensando em implantar a compliance. Será que eu poderia fazer em paralelo ao programa da LGPD? Posto que eu vou ter que analisar toda a minha organização, vou ter que levantar processos, eu vou levantar riscos. É claro que são temas até não necessariamente os mesmos, mas alguém tem algum entendimento de que é oportuno implantar um programa de compliance em paralelo ao LGPD também? Eu tenho essa visão que e é o momento. Concordo 100%. E se aproveita, como eu falei, fizer um roadmap que inclui essas questões, vai poupar custo. Aproveita que vai fazer treinamentos, que vai provocar essa discussão
e já provoca de forma mais abrangente, com certeza. Mas depende do tamanho da organização, como o doutor André falou. Se você, né, decide que não é o momento, eu acho que a LGPD neste momento, deve ter prioridade. Mas se você tiver perto, se tiver, né, maturidade, eu acho que fazer dentro de um programa de compliance, obviamente, é mais interessante. Até porque é uma legislação que vai tratar também sobre cultura, né? E o compliance nada mais é do que também trazer as culturas da empresa. Pessoal, então, eu tenho uma pergunta aqui que a resposta eu acho que vai ser cruel, tá? Do Cristiano, né? E ele perguntou o seguinte: eu vou reescrever, porque é mais abrangente do que ele perguntou, né? Eu tenho um software, por exemplo, o Windows 7, né, que não tem mais suporte do fabricante, mas eu tenho, né, posso ter firewall, eu posso ter sistemas de negócio, sistemas especialistas, que não tem mais suporte de segurança. Então, ele faz uma pergunta muito óbvia e simples. Preciso atualizar? Preciso mudar de software? O que eu faço com as minhas aplicações, os meus softwares, até os equipamentos, né? Vocês são fornecedores também de soluções de hardware, né? O meu ativo, né, de imagem, o meu ativo lá de uso de senha, de cofre de senha, que não atualiza mais. O que eu faço? Eu posso ajudar, eu posso começar a falar. Alex, eu pensei em você mesmo. Posso começar a responder essa pergunta, que é do Cristiano Martins. Fala um pouquinho mais alto, Alex. Opa, é que o meu fone está um pouco longe. Melhorou? Melhorou. A pergunta é do Cristiano Martins. Então, assim, vamos falar especificamente da pergunta. O Windows 7, a Microsoft encerrou o suporte dele agora em 14 de janeiro deste ano. O que isso quer dizer? Não sai mais atualizações do Windows 7. Então, a Microsoft não lança mais nenhum antivírus, proteção, nada que faça o suporte desse Windows. O que isso acarreta para a empresa? Todos os computadores hoje que têm o Windows 7 não vão mais ter proteção nem lançamento de updates, né, as famosas atualizações de Windows para esse sistema operacional. O que isso vai acarretar para a empresa? Vírus, aí esses vírus podem ter Trojan, que é o roubo de informação, spam para fazer propaganda. Então, nós temos diversos problemas. Falando isso somente do Windows 7. Para aplicações, Ivan, como você bem lembrou, aplicações, banco de dados, firewall, switch, sim, tem que ser atualizado sim. A atualização, ela tem que, toda atualização que os fornecedores, né, os fabricantes lançam, assim como nós também aqui da Dynamo, nós lançamos essas atualizações justamente com correções de algum bug ou algum vírus que foi identificado, né, no mundo, que tem que fazer essa atualização para fazer a proteção do equipamento ou do software. Então, tem que haver essa preocupação sim. A área de TI tem que fazer um levantamento de todos os equipamentos e softwares de versões, o que precisa ser feito. Aí, como todos sabem, a gente faz aquela janelinha de mudança, que é a famosa GMUD. Então, as empresas têm que se preparar para isso sim. Todas as aplicações, todos os softwares, todos os hardwares que as empresas têm, levantem, falem com os fabricantes, né, com os fornecedores, para que eles façam as atualizações devidas. Isso é muito, muito importante. Realmente, isso traz um impacto financeiro. Mudar uma aplicação é muito diferente, né, de você aplicar um patch, né, que às vezes é complexo também, porque exige parada, testes de integração. Então, as empresas, né, têm um roadmap extenso e elas precisam conhecer isso, até para que no futuro elas tenham uma resposta, né, de que eu conheço meus riscos, eu mapeei meus riscos, mas eu não tenho capacidade financeira para tratar isso agora, ou o roadmap disso é muito extenso. E o mais interessante, né? Para fazer a atualização, posso dizer que 99% das empresas não fazem nenhum tipo de cobrança. O mais difícil é que a empresa tenha um tempo, né, de janela para fazer a atualização do sistema. Então, assim, você não vai gastar nada, é somente planejamento. Se você se planejar, você consegue. E também conte com o fornecedor. Normalmente, os fornecedores, os fabricantes, eles ajudam nessa atualização, eles apoiam, até mesmo fazem essa atualização para você. O nosso tempo está esgotado, a nossa produção está pedindo para encerrar, mas tem uma pergunta interessante aqui da Roberta, que ela fala sobre mudança de cultura e mindset, né? O que efetivamente é possível fazer para que haja uma mudança disso, né? A gente sabe que mindset, né, Roberta, é uma
uma mudança da maneira de pensar, né? Então, são os direcionadores dos nossos pensamentos, né? Que, no primeiro momento, falar de proteção de dados, de controles, eles são até chatos, né? Fica enfadonho, cansativo, isso vai prejudicar o meu trabalho, mas o mindset é você ser alimentado com essas novas informações e você criando aí na sua mente, né, canais por onde todo esse tema, né, ele flua normalmente. O que acontece, né? Isso é muito parecido com o programa de compliance, né? A mudança de cultura, ela começa na liderança, né? Existe um ditado, né, que diz o seguinte, que a ovelha segue o pastor, né? A ovelha não é um animal que precisa apanhar para caminhar, é um animal que ela segue o pastor, diferente de um cavalo. Você precisa bater no cavalo, né? Às vezes, né? Você precisa estimular o cavalo. A ovelha não, ela segue o pastor. O que eu quero dizer com isso, né? Que tem que começar com a alta direção. A alta direção, ela tem que sentar na frente, né, dos seus gestores, da sua gerência média, e dizer para eles, ó, isso é importante. Eu quero saber sobre isso. Eu quero ver um dashboard mensal de indicadores de proteção de dados, né, da conformidade à LGPD dentro da nossa organização. Os gestores têm que transmitir essa mensagem, né, para a sua área operacional. A área operacional, por sua vez, não vai assistir uma palestra de LGPD. Ela vai ter manuais de boas práticas, ela vai assistir, né, ou apresentações ou palestras, ela vai ver mensagens visuais que falem sobre boas práticas, né, conceitos básicos, né, como, por exemplo, se eu estiver fazendo um tratamento de dados que constranja, né, o titular desse dado, isso é ilegal, né? Se eu estiver fazendo um tratamento de dados que tire direitos, né, que coloque o titular do dado numa situação de desigualdade, isso é ilegal, né? Então, a operação precisa conhecer boas práticas, precisa saber que na organização tem um encarregado de proteção de dados chamado Zezinho, que tem um telefone, que tem um e-mail e que ele pode submeter uma pergunta. Fala, isso é ilegal? Eu posso fazer isso? Ó, eu estou achando que está acontecendo alguma coisa errada, né? Então, assim, esse ambiente, né, de patrocínio, de participação, de interesse, né? Esse ambiente onde eu tenho liberdade também para errar, né, de errar e saber que eu vou ser apoiado, né, quando não é um erro doloso, né, ou um erro que eu fiz por negligência no trabalho, né? Então, você vai transformando na cultura. E uma vez transformada a cultura, é ela quem vai sustentar a conformidade LGPD. Tá? Nós temos mais perguntas, a gente não tem tempo hábil, algumas perguntas são muito interessantes, a gente gastaria bastante tempo para responder. A gente vai direcionar para os participantes da mesa para que eles possam contatá-los, né, e responder as perguntas, né? Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos. A gente tem ainda uma participação, considerando aí o horário, a gente perdeu aí 15%, né, do nosso público apenas, né? Então, assim, o assunto é interessante, é um assunto que prende, né? Eu posso testemunhar que esse assunto prende os executivos, né? E eles acabam criando uma maior, né, consciência da importância de internalizar, né, a LGPD nas suas organizações. Tá bom? Muito obrigado a todos. Quero agradecer a produção do evento. Tem uma pergunta do Palheiro que foi direcionada a mim ali, eu mando pessoalmente depois o relatório sobre custo de vazamento de dados, quem tiver interesse a gente manda depois, mas as perguntas não vão ficar sem resposta. Quero agradecer a Rafa Caralais, a Indixa, né, que cedeu aqui a minha participação, a todos aqui que participaram, né, de elaborar as questões. A gente poderia falar 3 horas sobre esse tema. Lamentavelmente, a gente só tem 1 hora, mas cada um de nós aqui tem as suas experiências de falar, né, de ficar 2, 3 horas sentados, né, porque o tema é interessante. Ficamos à disposição, essa apresentação vai ser enviada para vocês. Mais uma vez, eu agradeço aí a paciência da produção, né, que deve estar lá ansiosa lá, porque a gente já estourou o tempo, tá bom? Muito obrigado, Alex, Larissa, doutor Guilherme, doutor André. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, pela audiência aí de todos, e estamos à disposição, tá? Um bom final de semana. Obrigado. Abraço a todos. Abraço, tchau. Tchau.